Bom, eu sou o professor Sérgio Amadeu e nessa aula nós vamos tratar de um tema extremamente relevante, que é a inteligência artificial baseada em dados. E para isso, eu vou utilizar uma apresentação que é baseada no texto que, na nossa disciplina de temas contemporâneos, esse texto está disponível no nosso blog e espero que todas e todos possam ter lido, porque isso aqui é mais para fazer alguns complementos, acentuar nessa videoaula alguns elementos que eu considero que devam ser destacados, né? Então, eu vou abrir aqui uma apresentação para ficar bem marcada as questões que eu quero levantar e vamos lá. Então, o texto que essa aula é baseada é o texto Inteligência Artificial baseada em dados e as operações do capital, né? Então, antes de começar efetivamente entrar na lógica do texto, a gente precisa tomar um contato um pouco mais aprofundado com os termos que são muito utilizados hoje nesse guarda-chuva da inteligência artificial. Inteligência artificial é um termo bem geral, ele é polissêmico, tem várias definições, e muito daquilo que a gente chama de inteligência artificial hoje na verdade, aprendizado de máquina, ou machine learning, ou aprendizado profundo, ou deep learning, e, na verdade, muitos discutem que o deep learning trabalha principalmente com modelos de redes neurais artificiais, que, aliás, é um termo que surgiu bem antes do deep learning, né? E as redes neurais artificiais, elas são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central de um animal, em particular o cérebro, que são capazes de realizar o aprendizado de máquina, bem como o reconhecimento de padrões. Então, aqui a gente já vê o seguinte: quando nós estamos falando de inteligência artificial, na verdade, a gente está muito também trabalhando com a ideia de dados, né? A ideia de que você tem modelos, né, algoritmos que aprendem com dados, né? Segundo a leitura do Ben Vickers e do Alado McDonald, a gente tem três abordagens extremamente relevantes da inteligência artificial. Achei essa exposição deles bem importante para a gente acompanhar esse debate, né? Existe uma abordagem simbólica e que assume que a inteligência artificial é a capacidade de manipular símbolos usando a lógica. Então, essa abordagem simbólica da inteligência artificial gerou nos anos 80, por exemplo, nos anos 70 para 80 e 80 também, uma série dos chamados sistemas especialistas, né? Que você embarcava um monte de informações no sistema e ele tinha regras lógicas de dar respostas àquilo que era solicitado dele. Então, essa é a abordagem simbólica, né? Onde a capacidade de manipular símbolos usando a lógica é o que seria considerado inteligente, e aí a inteligência artificial vai tentar reproduzir isso. Já a abordagem conexionista assume que a inteligência é a capacidade de realizar tarefas complexas de classificação usando redes neurais, né? Então, daí o termo conexionista. Então, essas tarefas de classificação, elas precisam de muitas informações, de muitos dados, né? E a abordagem do aprendizado profundo pressupõe que a inteligência é a capacidade de aprender com a experiência. Portanto, daí você vai ver que toda a ideia de inteligência é baseado, na verdade, em você atrair muitos dados para que
se extraia padrões, se acompanhe, na verdade, aquilo que foi a experiência convertida em dados, né? Que alimenta esses sistemas algorítmicos que vai tentar chegar a determinados resultados. O pesquisador de neurobiologia computacional, o Terence Sejnowski, ele foi um dos pioneiros de redes neurais, né, artificiais e de neurociência computacional. E olha que curioso que ele afirma no livro, está traduzido em português, que chama A Revolução do Aprendizado Profundo. Ele diz assim: a teoria da probabilidade, a alma do aprendizado moderno, que descreve as incertezas do mundo real muito melhor do que a lógica. Então, quando a gente está tratando hoje de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo, nós estamos tratando de algoritmos e modelos que trabalham com estatística e probabilidade em máquinas de alta capacidade computacional. Então, quanto mais dados você obtiver, né, o que vai acontecer é que mais o modelo poderá aprender com esses dados, poderá criar correlações, fazer classificações, tomar as suas decisões e realizar predições. Então, na verdade, quando a gente está falando hoje de inteligência artificial, na maior parte das vezes a gente está falando de probabilidades e essas probabilidades transformadas em algoritmos, né, que vão trabalhar com essas teorias das probabilidades, que vão também ser capazes de processar uma variedade de dados imensa numa alta capacidade computacional. Então, por isso que a gente fala inteligência artificial baseada em dados, né? É óbvio que todo o algoritmo ele precisa de dados de entrada para poder produzir os dados de saída. Mas quando a gente fala de inteligência artificial baseada em dados, é mais ou menos assim. Você tem o aprendizado de máquina, né? Ele é bem diferente do aprendizado de um humano. Se você pegar uma criança e mostrar um celular uma vez para ela e depois mais 4, 5 vezes, ela logo vai saber, quando ela vê um outro celular bem diferente, que aquele outro é um celular. Então, ela é capaz de fazer essa, vamos dizer, essa conexão. Já para você mostrar imagens de celulares e treinar um algoritmo de machine learning para identificar aparelhos celulares, você vai precisar de milhares de imagens para que ele possa extrair os padrões. Então, na verdade, nós estamos falando de extração de padrões com base numa quantidade muito grande de dados que esses sistemas algorítmicos precisam para poder, né, atender às finalidades pelos quais eles foram criados. Então, é nesse contexto dessa inteligência artificial baseada em dados que o objetivo dessa discussão nossa e do texto em que ela se baseia é de caracterizar esse cenário de digitalização em relação, né, à nossa sociedade e ao capitalismo, que é o sistema socioeconômico que a gente vive hoje. E então a gente vai trabalhar um pouco a ideia de capitalismo informacional, baseado em dados, capitalismo digital, capitalismo de vigilância, que são termos que estão hoje aí sendo discutidos, né? E nós vamos relacionar esse processo do capitalismo digital com os dados, né? E vamos mostrar que tem pesquisadores que consideram os dados um ativo de alto valor econômico e que é hoje fundamental, ou eles são fundamentais para poder estruturar relações de poder ou ampliar relações de poder já existentes, né? Daí nós vamos observar os termos imperialismo de plataforma, colonialismo digital e de dados. Bom, o Dyer, o Whiteford, o Cogen e o Steinhoff, eles escreveram um livro sobre o poder inumano. E esse livro
ele apresenta a inteligência artificial como uma espécie de arma do capital para aprofundar a expropriação de riqueza, né? Então, na perspectiva desses autores, que têm uma origem marxista, apesar de não ortodoxa, o que está acontecendo com essas técnicas e tecnologias de inteligência artificial é submeter a humanidade à condição de transhumanos, que vai continuar sendo expropriada, ou seja, transhumanos expropriados. A adoção generalizada da inteligência artificial, segundo esses autores, não irá levar à superação das desigualdades e do capitalismo. Em sentido contrário, elas vão consolidar um capitalismo que cada vez vai, segundo eles, prescindir ou deixar de precisar de humanos para a reprodução do seu processo de acumulação, o que é uma tese extremamente arrojada, mas ela não é uma tese que diz que a máquina vai dominar o homem, né? Ela diz que a máquina computacional, o robô, e o sistema inteligente dessa máquina, que é a inteligência artificial, ela está sendo pensada para reduzir o número de trabalhadores, né? Isso é uma discussão interessante. E também para elevar, né, o poder de quem detém aquela tecnologia, né? O poder econômico, o poder político, né? Numa perspectiva teórica um pouco diferente, a pesquisadora Shoshana Zuboff, ela que cunhou a expressão capitalismo de vigilância, ela criou essa expressão, ou foi principalmente a que disseminou com mais força essa expressão, e ela caracteriza o momento que a gente vive como uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas. Então, na verdade, a nossa vida está sendo captada por vários dispositivos que convertem nossas ações em dados, e esses dados eles vão servir cada vez mais às práticas comerciais, ao marketing, né? E, portanto, nós estamos vendo a conversão dos fluxos da vida em dados e seu tratamento por modelo de extração de padrões comportamentais, de predição, aí que entra a inteligência artificial, né? E isso são modelos de machine learning, de deep learning, enfim, que a gente está mostrando aqui nessa exposição. O capitalismo, sem dúvida alguma, ele se tornou informacional já há algum tempo. O que isso quer dizer? Que ele superou, do ponto de vista do valor, do ponto de vista do número de trabalhadores empregados num segmento, aquilo que seria o capitalismo industrial. Não que a indústria deixou de existir, não que o hardware deixou de existir, mas os produtos de maior valor econômico são produtos de tecnologias informacionais. Então, mesmo as velhas indústrias, as grandes indústrias, elas passaram também a ser operadas por tecnologias informacionais. Se você vê uma linha de montagem hoje de uma empresa de automóveis, você vai ver inúmeros robôs e robôs operados por algoritmos, por sistemas algorítmicos, né? Então, é disso que se trata. A própria agricultura, ou melhor, o agronegócio, ele está sendo afetado profundamente por tecnologias digitais. E isso a gente viu na aula do Nick Arnisek sobre o capitalismo de plataforma. O pesquisador Dan Schiller, ele escreveu já há algum tempo, no início do século XX, no início do século XXI, desculpe-me, que a digitalização, sob a perspectiva da economia política, vem mostrando que ela se deu sob uma influência da lógica expansionista que incitava, incentivava a desregulamentação dos mercados e cultuava a redução da ação direta do Estado na atividade econômica. Então, olha só, o Dan Schiller, ele identifica uma relação entre neoliberalismo, né, que estava propondo a redução do Estado, que estava propondo jogar todo o esquema de produção nas empresas privadas, que
que estava propondo desregulamentar ao máximo os mercados para que as relações fossem exclusivamente entre empresas. Enfim, ele está dizendo que ele vê esse cenário de ampliação do neoliberalismo com o cenário de expansão de tecnologias digitais. E ele vai ver que o sucesso da produção distribuída de conteúdos nas redes digitais estabilizou e expandiu um modelo de negócios baseado no digital, né? Mas aí eu queria completar. A partir do século XXI, principalmente a partir do avanço, o surgimento de redes sociais, não só por causa disso, mas as redes sociais passam a inundar a internet a partir de 2004, e ela vai tendo muitos dados pessoais. E aí o que acaba acontecendo? Ela acaba de consolidar um modelo de negócio baseado na captura do trabalho criativo de pessoas. Então, quem faz o conteúdo do YouTube, do Twitter, das redes sociais, são os seus usuários, né? Então, ele consolida o modelo, mas não só esse modelo, né? Uma série de investidores capitalistas logo perceberam o sucesso de práticas colaborativas e inventivas na rede. Então, eles trataram de retirar a solidariedade como princípio fundamental para falar que aquilo é o melhor modo de você realizar coisas, mas no sentido de extrair valor dessas práticas pessoais, dessas práticas colaborativas. Então, você vai ver uma certa captura, né, de práticas que surgem com a ideia de compartilhamento, de conhecimento, etc., para que essas empresas, baseadas em informações, em dados, elas reproduzissem, se apropriassem privadamente dos trabalhos coletivos. E, em paralelo, surgem também modelos de negócios, né, baseados na entrega de interfaces e serviços gratuitos, em troca dos usuários estarem o tempo todo ali interagindo naqueles negócios, naquelas interfaces. Por quê? Porque os donos dessas interfaces, eles vão, por exemplo, de redes sociais online, que você não paga para usar, mas quanto mais você usa, mais eles extraem dados pessoais. Então, você vai ver que com o avanço também da computação, com a capacidade de armazenamento de dados, ela vai viabilizar, né, não só a utilização de conteúdo não pago pelos criadores, mas também a coleta de dados de todos os usuários de serviços e interfaces, né? Então, é uma privatização do esforço criativo, colaborativo, junto com a extração de dados, né? E esses dados vão permitir extrair padrões online, vão viabilizar a explosão de sistemas algorítmicos que a gente falava de machine learning, de deep learning, que vão classificar, segmentar públicos, e quanto mais ele conhece as pessoas, mais ele pode explorar modelos de predição, né, de atitudes, de interesse para influir no comportamento. Então, você vai ouvir falar de palavras de Big Data, que é o tratamento de uma variedade de banco de dados, de uma alta quantidade de dados, né? Você vai ver falar de mineração de dados, de computação em nuvem, né? Que vão emergir a partir do século XXI como algo muito forte na rede e no meio empresarial e na cultura das pessoas, né? E isso vai também amplificar a ideia da inteligência artificial. Mas, insisto, a inteligência artificial que vai se desenvolver, que vai receber verbas cada vez maiores, é muito menos aquela baseada na chamada perspectiva simbólica e muito mais baseada na perspectiva conexionista, né? Na perspectiva de tratar com muitos dados, né? Então, enquanto o capitalismo ele mergulhava numa crise especulativa no ano 2008, os negócios baseados em coleta e tratamento de dados
eles avançavam e começavam a ter alta lucratividade. E o Google vira uma mega empresa, o Facebook e várias outras. Então, empresas mais tradicionais, por exemplo, a empresa só de software proprietário, como a Microsoft, começa também a virar uma empresa de nuvem, de armazenar dados, de entregar frameworks para que as empresas tragam seus dados para usar os algoritmos de deep learning, machine learning, que ela processaria numa enorme fazenda de servidores. Então, ela começa, eles começam a também entrar no mercado de dados e, obviamente, no mercado de dados pessoais, que é o principal mercado desses. Então, o sucesso do modelo Google de entregar, por exemplo, serviço gratuito em troca de dados pessoais influencia o capital financeiro e o conjunto dos segmentos econômicos. E aí, muitos passam a adotá-los. E é nesse período que o capital também atacou as comunidades de software livre, né, que se baseavam em compartilhamento de conhecimento, desenvolviam soluções tecnológicas com base na solidariedade, no amplo conhecimento técnico, permitindo, portanto, que todos ganhassem. Não, mas aí elas vão apostar no projeto de open source, vão deixar lá dados abertos, desde que códigos abertos, melhor dizendo, desde que aquilo possa ser privatizado, né? Possa dar mais ganho para a empresa do que para o usuário, do que para qualquer desenvolvedor. Então, isso vai acontecer, né? E vai ter um certo enfraquecimento das comunidades que desenvolviam software livre. Isso está acontecendo porque o ordenamento neoliberal, essa doutrina neoliberal, ela se expandiu no mesmo período em que se expande as tecnologias informacionais. Eu aqui não vou fazer uma ligação direta entre uma e outra, mas eu vou dizer que ocorreu, obviamente isso todos podem comprovar, uma ao lado da outra. Enquanto as tecnologias estavam se desenvolvendo, o neoliberalismo estava se expandindo e, obviamente, um se apoiou no outro também, né? Ou seja, o neoliberalismo viu que ele podia aumentar a sua eficácia, reduzir o Estado, ampliar a força das empresas com tecnologias informacionais, digitais, e essas tecnologias tiveram um grande ganho também num certo discurso hegemônico do neoliberalismo que as amplificou, né? Então, o neoliberalismo influenciou os rumos adotados no desenvolvimento dessas tecnologias? Provavelmente sim, né? Com a expansão da internet, da digitalização, algumas corporações como o Google, elas apostaram no modelo de negócios baseado no tratamento de dados pessoais. Então, para quê? Ele reúne dados pessoais, organiza o perfil das pessoas e vende para o mercado, para quem tiver dinheiro para comprar, para o marketing, né, amostras. Ele não vende os dados das pessoas, né? Porque isso é matar a galinha dos ovos de ouro. Mas ela fala, você quer atingir um microsegmento de corintianos com 20 anos, que moram em São Paulo, que gostam da cor vermelha, que já assistiram o filme Y, vocês têm essa amostra aqui, eu dou ela para você atingir lá, na minha base. Então, é isso que eles fizeram. E esse modelo deu certo, esse modelo de negócio reorientou os negócios digitais para uma economia de dados, né? E a gente já viu, mas só relembrando que o Nick Arnisek, o pesquisador, ele chamou esse estágio econômico atual de capitalismo de plataforma. Por quê? Porque, segundo ele, o tipo de estrutura empresarial que passou a ser a principal estrutura empresarial, no auge, ali no topo da cadeia, das cadeias digitais, vão ser essas plataformas. E elas têm, na verdade, o elemento crucial delas é uma economia digital centrada em dados, né? Então, as plataformas, elas realizam sua mediação por modulação de comportamentos online. Mas para ela modular o comportamento, ela precisa ter tido o trabalho de tratar dados das pessoas e conhecer, ter estruturas de dados que permitam que os algoritmos trabalhem bem o perfil, classifiquem bem
as pessoas extraiam bem os padrões dessas pessoas. Então, as plataformas, elas têm de vários tamanhos, mas as big techs, as grandes empresas de tecnologia, Google, Amazon, Facebook, Meta, que era o Facebook se tornou Meta e o Google se tornou Alphabet, né? Porque eles têm inúmeras empresas junto com Microsoft e outras empresas que começaram a se tornar plataformas, né? Então, as plataformas, elas têm no seu coração o quê? Elas entram como intermediárias de oferta e da procura de um determinado produto ou serviço, e as grandes plataformas são plataformas de plataformas. Então, o grupo Alphabet tem mecanismo de busca, inteligência artificial, Google Map, Waze, tem inúmeras empresas. Então, a Amazon também. Então, são grandes oligopólios que estão no topo do capitalismo, com os maiores faturamentos e entrando em áreas como saúde, agricultura, educação, né? Então, por causa disso, o Dao Yungjin, que é um pesquisador da Simon Fraser, uma universidade no Canadá, ele é coreano e ele nomeia esse tipo de perspectiva de ação das plataformas de um certo imperialismo, ou de um imperialismo de plataforma, considerando que as plataformas, como intermediárias da mídia digital, né, essa ideia de imperialismo de plataforma é que ela se liga a estados e isso gera, né, benefícios para o Estado, né, onde ela tem a sua sede de negócios, apesar da operação dela ser global. E ela vai para o mundo todo extrair dados, trabalho não pago, principalmente os Estados Unidos, mas a China poderia também ser enquadrada como uma potência do imperialismo de plataforma, é uma questão a se avaliar. As plataformas, elas reforçam fluxos de capital, né? Para alguns poucos países, né? Onde elas têm os seus principais investidores e ela tem sua unidade de custo, a sua unidade, desculpe, de operação, a sua matriz, né? Que em geral, alguns poucos países tecnologicamente ricos. Isso, por outro lado, tem uma outra perspectiva, que é do Nick Coldry e Ulisses Merrias, onde ele diz que essas plataformas estão colonizando o mundo inteiro, né, transformando a torrente de vida, os fluxos da vida, em fluxos de dados. E elas colonizam o planeta inteiro, extraindo esses dados, que isso estaria se tornando uma nova fase de acumulação de capital. Essa fase do colonialismo de dados. Bom, as grandes corporações de tecnologia que estariam no comando desse processo de extração de dados em todo o planeta, né? Então, é um pouco diferente do colonialismo histórico, onde o poder da matriz é também o poder militar, né? O poder militar que ocupava territórios, subordinava a população, extraía riquezas, né? Que foi assim o colonialismo histórico, né? Extraía riquezas, trabalho não pago, tinha escravidão, etc. Aqui, essa expansão, ela é feita pelas plataformas, né? Na ideia do Coldry e do Merrias, que extraem dados que têm alto valor, né? Então, eu tenho uma objeção a isso, porque eu concordo que elas extraem dados no planeta inteiro, mas elas extraem também a riqueza que os dados trazem, né? E então não dá para falar que a sociedade dessas plataformas não está sendo mais beneficiada que a nossa. O Estado dessas plataformas está mantendo um grau de riqueza muito grande. Por quê? Porque a gente está deixando de criar produtos e serviços com inteligência artificial aqui, porque a gente manda os dados da nossa população para eles criam novos modelos, serviços, produtos e extraem dinheiro também daqui, uma vez que eles vendem alguns produtos e serviços e continuam extraindo
na verdade, dados da nossa população. Então, dados extraídos dos países tecnologicamente pobres alimentam sistemas algoritmos das corporações, principalmente as plataformas de um seleto grupo de países ricos. Então, os fluxos de dados extraídos nunca são dos Estados Unidos e Europa para o Brasil ou para a Argentina. É o contrário, a direção sempre é do sul para o norte, né? Então, o Michael Quet, que é um pesquisador sul-africano, ele diz que não é só dados, né? Ele usa um outro conceito, presta atenção aqui, porque ele trabalha com o conceito de colonialismo digital. E ele define dizendo que tem uma infraestrutura de conexão que também é controlada pelos países tecnologicamente ricos, o hardware é controlado, o software é controlado e os dados também. Mas então não são só dados, aí ele diz, é um colonialismo digital. E o colonialismo digital é definido por ele como o uso da tecnologia digital para a dominação política, econômica e social de outra nação ou de outro território. Então, trata-se de uma perspectiva mais abrangente do que a do colonialismo de dados, mas você precisa ver aonde você coloca o foco do que é mais importante na sua perspectiva, né? Uma vez que uma considera todo o conjunto tecnológico e outra considera mais o ativo de maior valor econômico, que são os dados, né? Então, apesar de os dados serem um ativo de grande valor econômico, de serem indispensáveis para alimentar as redes neurais, o deep learning, as infraestruturas necessárias ao armazenamento de dados, ao processamento, ao tratamento, são indispensáveis realmente e estão concentradas nas plataformas dos países ricos, cada vez mais. E aí, como é que o neoliberalismo se encaixa nisso? Isso que é curioso. Como o neoliberalismo diz para esses países tecnologicamente empobrecidos, economicamente menos ricos e que apostam menos em ciência e tecnologia, nesses países o neoliberalismo fala, olha, você tem que comprar o produto mais barato e de maior qualidade. E o Estado, então, não tem que fazer nada. Ele tem que comprar só das empresas que vendem mais barato. Bom, e aí você vai ver que as empresas que vendem mais barato são as grandes plataformas, são as big techs. Então, o neoliberalismo acaba desincentivando que se construam infraestruturas digitais que, no primeiro momento, para fazer isso em países assim, elas vão ter que consumir um recurso. Elas vão gastar dinheiro, vão gastar investimento. Vai ter que ter investimento. E aí, o neoliberalismo fala, não, não, não. Então, ele, em países como o Brasil, ele é desarticulador criativo. Ele é desarticulador criativo de países tecno-economicamente pobres, né? Por quê? Com preços mais baixos, com serviços aprimorados de dados coletados em todo o planeta, com gigantescas e disponíveis infraestruturas digitais. Obviamente, as grandes corporações e plataformas dos países tecnologicamente ricos vão desarticulando as possibilidades dos demais países construírem bases e suportes capazes de criar soluções novas, culturalmente diversas, úteis para os seus territórios e populações. Então, né, o neoliberalismo vai reforçar essa colonização tecnológica. Assim, os países aprofundam sua condição, esses países empobrecidos, econômica e tecnologicamente, ou pobres em relação aos detentores das plataformas, eles vão aprofundar a sua condição de comprador e usuário de produtos e serviços de inteligência artificial criado pelas gigantescas plataformas, mantidos em grande aperfeiçoamento, gerado pela constante extração de dados dos países inventivamente bloqueados e empobrecidos. Então, esse processo ele não conta somente com o lobby, com a força econômica da plataforma, mas com a adesão da classe dominante local, ávida por utilizar a melhor tecnologia do momento, completamente embevecida pelo ordenamento neoliberal e pelo profundo desprezo
para a criatividade e inventividade da sua população. Até porque eles acham que a tecnologia não tem relação com a cultura, que a tecnologia é neutra, não traz, não porta, né, elementos culturais, cosmovisões que a sua população podia trazer e mudar a cara da tecnologia. Então, era isso que eu queria trazer nessa videoaula para vocês, né? Que é muito importante também que vocês observem o texto que está lá no nosso blog, tá? E isso é fundamental, porque por mais que a gente possa ter reforçado alguns pontos daquele texto, uma videoaula ou uma aula não substitui a leitura. Não substitui. Então, espero que vocês leiam o texto indicado. Até a próxima.